Quando eu ia deixar minha filha lá no Muitará, o senhor chegava, sempre muito escoltado, né? E eu vi o senhor chegando, fazia questão de entrar com a filhinha lá, Escolta deixar na armada? escola. Totalmente eu andei escoltado. 10 anos com escolta armada. Depois a gente vai ficar sabendo por que dessa escolta armada, viu? Então, e isso me mostrava que o senhor realmente era um pai participativo, que fazia questão, que acompanhava. Eu sempre gostei de acompanhar. Não ia segurança, você mesmo ia lá junto com a Não ia, levava porque eu que levava e pegava na escola, né? Pelo horário, quando era criança, acho que nessa época. 5 aninhos. Hoje vai fazer 21. Mora fora? Mora fora. Já manda um beijo pra ela. Beijo, Juliana ali. Ela deve estar vendo a participativa. E Ludmila também deve estar vendo. Minha filha mais velha, minha neta, né? A Malu, Maria Luísa, já virou Malu. Já que falou que estava na escolta, nesses casos assim, teve algum caso de que você atuou como juiz em caso de assassinato? Não, teve a questão o que mais chamou a atenção? Não, a questão de crime organizado. Eu andava com escolta policial, tanto da Polícia Federal, né, quanto da Polícia Militar, em razão da questão do crime organizado no Estado, à época, né, a questão do comendador, a questão, depois das várias operações que a gente tinha, desde a operação policial, foram tantas que... Então, já que nós estamos falando desse aqui, como se iniciou essa operação se pode falar, como se iniciou do comendador, por exemplo? A partir de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, né? E das acusações serem de competência da Justiça Federal para julgamento, né? Mas por que começou a investigação? Como surgiu isso? Era a questão do jogo do bicho, das máquinas caça-níqueis. Tinha denúncia? E também porque houve uma série de assassinatos aqui no Estado à época, né, até do jornalista Sávio Brandão. E a partir disso, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso passaram a investigar não só os homicídios, que eram de competência, alguns da Justiça Estadual, outros da Federal, e a questão dos ilícitos também, alguns de atribuição do Estado, outros de atribuição federal. E, em cima disso, se desenvolveu a questão de se romper a questão do crime organizado no Estado. Foi o seu maior desafio? Olha, como juiz criminal, sim, porque acabou eu tendo que andar com escolta, com segurança por um bom período. Mas, não, eu acho assim, eu tenho duas decisões que eu acho que eu gosto muito, né, assim, pelo impacto que elas tiveram. A primeira, em relação à questão do princípio da reciprocidade em relação aos americanos, né, de se estabelecer a igualdade de tratamento, né, nos postos fronteiriços do país, né, de imigração, em relação aos cidadãos americanos, e a questão foi a primeira decisão que foi tomada em ação civil pública judicial, que reservou 50% das vagas da UFMT para alunos egressos do sistema público de ensino, né? Então, essas, embora em relação à questão do crime organizado tenha sido um impacto importante, algo importante para a história do Estado e para as nossas vidas pessoais também, mas eu particularmente acho assim, pela dimensão da decisão em si, da decisão judicial, eu fico assim, sempre eu lembro dessas duas, né? A questão dos americanos, que a gente fala da questão dos americanos. O senhor exigiu a mesma exigência que tinha lá? Sim, que foi a aplicação do princípio de reciprocidade, que vigiu de 2005, se não me engano, aquela decisão, até 2019, quando este governo do Bolsonaro revogou a portaria, né, que igualava os tratamentos entre brasileiros e americanos. Se os americanos tratassem mal os brasileiros, é a mesma coisa, trata bem, é aquela história né, da boa visita. Né? Você me trata bem, na sua casa eu trato você bem, né? Se você me tratar bem, e assim. E isso, à época, foi uma decisão, o governo era no início do governo, acho que era o governo Lula, em 2005, e o governo, a Casa Civil e o Ministério da Justiça, então, a partir da decisão, editaram uma portaria interministerial que fixou a aplicação do princípio da reciprocidade, não como uma ordem judicial, mas como uma medida de governo.
E isso passou até 2019, quando o Bolsonaro, então, porque ele batia a continência para a bandeira americana, revogou esse ato interministerial. Como foi essa repercussão? A época foi uma repercussão interessante, né? Assim, eu lembro que teve era muita entrevista de rádio, né? Então, uma vez eu entrei num debate numa rádio de Washington, né, com entidades de direitos humanos, e os americanos particularmente ficaram chocados, e a discordância em relação à minha decisão porque num trecho da decisão eu dizia que o nazismo começou com a identificação dos judeus, né? De marcar os judeus na identificação. E eles estavam fazendo isso com os brasileiros nos postos de fronteiriços, né? E a gente recebia eles com festa e foguetório aqui, né? Não adiantava nada você passar pela consulado, embaixada, e obter o visto, tudinho para ir, lá você passava esse constrangimento. E a partir do momento em que isso foi implementado aqui no Brasil, eles questionaram também, mas você está dizendo isso, mas você também está mandando marcar a gente. Aí eu falei, não, mas tem o princípio da reciprocidade, é um fundamento do direito internacional, né? Que é justamente para igualar as relações entre povos, né? E num dos debates, depois na Rádio Tupi, acho que do Rio, o prefeito do Rio era o César Maia, à época, se não me engano. O César Maia entrou para debater ao vivo e ele questionou, falando que como que ia ser o carnaval, né, que os gringos vinham aqui, né, e foi receber os gringos, né, eu brinco com os gringos porque era assim que a gente saiu numa matéria, recebendo os navios americanos com passistas, mulheres sambando, né, de trajes menores, tal. E ele falando que como que nós não poderíamos abdicar disso, prejuízo para o Rio. E eu disse, olha, a Embratur já aboliu há muito o uso de mulheres nas propagandas sobre o Brasil, né? O Brasil não faz mais isso, o Brasil é contra o turismo sexual. Aí virou um bate-boca na rádio, era 9h da noite, mais ou menos. Então, assim, foi muita repercussão nas rádios, né? Inscreva-se no QuiLilaCast no canal aqui, participa do podcast. Olha, é muito divertido, profundo e de conteúdo. Se inscreva no canal e dá um toque no sininho para você receber as notificações.